solos férteis para ouvir a Tua palavra nessa noite. Abençoe tudo que o Gabriel põe à mão, sua família, seu trabalho, seu ministério, em nome de Jesus. Amém e amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma noite, feliz por estar com os irmãos, feliz por mais uma vez estar nessa casa. Obrigado quero agradecer ao pastor pela oportunidade e vamos à palavra. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis, capítulo 15. Nós vamos ler apenas o verso 1. Gênesis, capítulo 15, diz assim: Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Amém? Podeis tomar assento. Eu quero só enfatizar aqui a parte final do texto, que diz as palavras de Deus, o próprio Deus dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo. Amém? Glória a Deus por mais essa noite. Essa passagem e a vida de Abrão é muito conhecida no meio cristão. Nós temos ele como pai da fé, porque ele foi um dos primeiros a ouvir a voz de Deus, a ouvir a palavra de Deus e dar ouvidos, dar crédito ao que o Senhor diz. Basicamente, crer e a fé está nisso, reside nisso, em nós darmos ouvido, em nós darmos crédito para aquilo que Deus fala. Mas esse texto, ele é muito extenso e eu confesso aos irmãos que quando eu li ele, eu travei apenas nessa parte do texto que diz: eu sou teu. E na noite de hoje eu quero conversar com os irmãos e pensar no que significa, no que Deus está dizendo. Então hoje, se eu posso chamar de um tema, é Deus dizendo: eu sou teu. E só de ler essa mensagem, só de ler esses versos, se nós meditarmos com profundidade, nós reconheceremos o quanto isso é poderoso e quanto isso é tremendo na vida de Abraão e também nas nossas vidas. Deus começa dizendo: eu sou. Eu vou dividir essa fala em duas. E Deus começa dizendo: eu sou. Eu sou, no Antigo Testamento, é o nome de Deus. Quando Moisés pergunta a ele, quando Deus envia Moisés a falar com o faraó, Moisés pergunta a Deus: no nome de quem eu estou indo? De nome de quem eu falarei que estou indo? E Deus ali revela a Abraão que o eu sou, diga que o eu sou te enviou. Então ali nós temos revelado pelo próprio Deus, pela própria boca de Deus, qual era o seu nome. E para nós, na nossa cultura ocidental, o nome não tem muito significado, mas para a cultura oriental, para os hebreus, o nome significa muita coisa. O nome da pessoa, o nome das pessoas para os hebreus significa muito sobre o caráter, sobre a história. Então, Deus segue essa linha
Então, quando ele revela o seu nome, ele quer dizer algo a Moisés. E aqui ele diz para Abraão: eu sou. E logo que Deus diz e revela esse nome a Moisés, ele começa a mostrar a ele o que significava ele ser, o que significava esse nome. E a partir daí, Deus mostra a sua autossuficiência, a sua soberania, quando ele diz que vai libertar o povo, e antes disso, ele envia 10 pragas. E às vezes nós olhamos o texto e temos dificuldade de por que são 10 pragas, e por que tais pragas, uma praga diferente da outra. Mas, se nós olharmos ali, cada praga acaba derrubando um Deus que era estabelecido no Egito. Então, cada praga que Deus enviava, Ele estava dizendo para o povo no Egito: eu sou Deus. Eu sou o Deus da terra, eu sou o céu, Deus do mar, eu sou o Deus do trovão, eu sou o Deus da água, eu sou o Deus de todas as coisas. E o último Deus que ele derruba é o próprio Faraó, que era tido como uma divindade. E quando Deus mata ali o primogênito de Faraó, e Faraó não pode esboçar reação a não ser abrir mão daquilo que ele tanto segurava, Deus está dizendo: eu sou acima de todo nome, acima de todo governo, eu sou. Então Deus, através dos 10 mandamentos, prova para Moisés que o nome dele é eu sou, não por acaso, porque de fato ele é, e quando ele quer, ele faz. Depois da última praga, aqueles homens, os hebreus saem do Egito, são libertos, e aí Deus começa um relacionamento com o povo. E aí ele passa a demonstrar o que, não só o que ele era, não só que ele era autossuficiente, não só que ele era poderoso, mas também o que ele é em si mesmo. Deus não é só grande, irmão, Deus não é só poderoso, Deus também, por meio de sua lei, revela a nós o seu caráter. Pelo que ele fez, os milagres, o mar vermelho se abrir, as pragas, os livramentos, tudo isso mostra os atributos de Deus, o seu poder, a sua soberania. Mas quando ele revela ao povo a sua lei, ele está revelando o seu caráter. Então, quando nós lemos lá o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, Deus está revelando que, acima de tudo, Ele é um Deus amoroso. Quando nós lemos lá, não mentireis, Deus está revelando que Ele é um Deus da verdade. Quando nós lemos cada mandamento, na essência é Deus se abrindo, é Deus mostrando o seu caráter para nós. Então o eu sou é poderoso, o eu sou é autossuficiente, o eu sou não depende de nada, o eu sou ele é em si mesmo, mas também o eu sou é amor, é verdade, é comunhão e é paz. É isso que Deus está dizendo para Abraão: eu sou. E a partir dessa perspectiva que nós devemos olhar esse texto. Este Deus que é poderoso, este Deus que é tudo isso que nós sabemos e muito mais, diz a Abraão: eu sou teu. Eu sou teu. Não é Abraão que diz:
tu és o meu Deus. É Deus que diz a Abraão: eu sou teu. E a palavra teu é um pronome possessivo. É algo que você tem consigo, é meu. Mas esse ter a Deus não é como ter um objeto. Esse termo teu, para nós ilustrarmos, é como o casamento. Eu posso dizer que sou marido da Maísa, que ela é a minha esposa, porque eu tenho uma aliança de casamento com ela. Então esse ser teu, quando Deus diz eu sou seu, Ele está dizendo eu sou ligado a você, eu tenho um relacionamento com você. E aí nós olhamos, esse Deus tão grande está dizendo para mim e para você: eu sou o teu Deus. Quando isso veio ao meu coração, eu não suportei. Esse Deus é meu, Ele me pertence. Então onde eu vou, onde eu piso, com quem eu falo, esse Deus está comigo. Você pode não ter um carro, você pode não ter uma casa, você pode não ter 1 milhão de coisas, mas você pode dizer nessa noite, ou pode ouvir a voz dele dizendo: eu sou teu. Quantas coisas nós buscamos nessa terra, quantas coisas nós almejamos, mas será que temos almejado, ou será que temos dado a devida importância para a presença, para o relacionamento que devemos e que temos com Deus? Será que a fala de Deus é essa para nós nessa noite? Será que Deus tem sido o nosso Deus mesmo? Porque o teu Deus também gera algumas obrigações. Quando nós temos a posse de algo, quando algo está sob a nossa posse, existem algumas obrigações que nós temos que fazer. Então todas as vezes que nós nos relacionamos com Deus, é esperado de nós uma correspondência, é requerido de nós uma obra, uma ação. Quando a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta, Ele está querendo dizer que quando a palavra entra no seu coração, quando a verdade elucida a sua mente, é necessário que haja uma correspondência na sua vida. Porque, meus irmãos, não tem como você olhar nos olhos daquele que tem olhos de fogo, não tem como você olhar aquele que tem cabelos brancos como a neve, não tem como você olhar aquele que está sentado acima do trono, aquele que governa todas as coisas, e não se prostrar, e não queimar, e não buscar, e não desejar mais. É impossível. Só que nós nos conformamos muitas vezes em só ver às vezes, e só sentir um pouquinho, e paramos, e nos satisfazemos, e seguimos a nossa vida. Mas essa fé que não gera mais amor a Deus, que não gera mais sacrifício, que não gera mais fogo, que não gera mais comunhão, que não gera mais sacrifícios, ela é morta. Uma fé que não é progressiva, uma fé que não cresce, uma fé que não deseja mais, uma fé que não entende mais, ela está morta. O extrato que eu e você precisamos tirar todos os dias é: eu sou mais crente que ontem, eu sou mais crente que há um ano atrás, o meu coração queima mais do que queimava ontem. É isso que nós devemos cultivar todos os dias. Porque a primeira obrigação, se eu posso chamar isso de obrigação,
ao saber que Deus me pertence, é eu desfrutar dele. Você não, Deus vem, ele se entrega, ele diz: eu sou teu, Glauco, eu sou teu. Aí você diz: mas o que eu tenho que fazer, Senhor? Ele diz: nada, só desfrute da minha presença. Mas nem isso nós estamos sabendo fazer. Nós chegamos na oração com pressa, nós chegamos no culto olhando o relógio, nós lemos a palavra corrido, nós não estamos desfrutando da presença, da glória, do amor, da liberdade que há em Cristo. E esse é um grave problema na vida de um crente, porque quando o crente não desfruta de Deus, o crente vai buscar satisfação no mundo. Mas o que o Espírito Santo vem nos dizer é: desfrute desse Deus, desfrute desse poder, desfrute dessa presença, desfrute desse caráter, desfrute de estar com Ele cada segundo. O salmista diz assim, e eu amo esse versículo: provai e vede que o Senhor é bom. E esse texto a gente pode ver de duas formas. O primeiro é que se você provar, você vai ver que Ele é bom. O salmista está garantindo para mim e para você, que se você experimentar o que eu estou te falando, se você ajoelhar e falar: Senhor, hoje é sem olhar o relógio, hoje é, você vai provar que o Senhor é bom. E esse bom também tem dupla referência ou duplo significado, porque bom significa que Deus, Ele é desejável, e que também Ele é benevolente, Ele é bom, a fala dEle é como de muitas águas. O salmista diz que a voz dEle é mais doce do que o mel. Você experimenta, você degusta, e não há palavras para descrever o que é estar na presença de Deus. Mas você pode dizer como salmista? Você pode garantir para alguém que não conhece a Deus e dizer: provai e vede que o Senhor é bom. Se você não experimentou, você não pode dizer isso. Se você não experimenta todos os dias, você não pode dizer isso. Mas o convite do Espírito Santo é: vinde a mim, venha e beba da fonte da água, beba a água da fonte da vida, e você será saciado, e você terá prazer, e você desfrutará de coisas eternas. Mas também o provai e vede é que, quando eu estou na presença de Deus, eu posso ver coisas e eu posso provar coisas. Na presença de Deus, eu contemplo Ele e falo: Tu és santo, Tu és lindo, Tu és perfeito, Tu és glorioso, Tu és perfeito. E você vai contemplando Ele. Contemplar significa olhar com calma, olhar demoradamente, é olhar cada detalhe dEle. Qual foi o último detalhe que você descobriu de Deus? Qual foi o último detalhe que você descobriu da face de Cristo? Se você não descobriu, é porque você não está olhando demoradamente. Mas o salmista diz: vede, 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 olhe para Ele. E o seu coração vai queimar, vai. Use esses olhos, meu irmão, que Deus te deu, esses olhos espirituais, e comece a pensar naquele que tudo pode. Mas também o salmista diz: provai, e aqui é a experiência particular. O provar a Deus para o Cauê pode ser uma coisa, o provar a Deus para mim é outra, o provar para o Felipe pode ser outra.
Nós provamos a Deus a nossa casa louvando, sentindo a presença. Nós provamos a Deus quando Ele faz um milagre e nós olhamos, Ele é bom, Ele proveu, Ele cuidou. Nós falamos que Ele é bom quando Ele nos traz em comunhão. Quando sentimos a comunhão dos irmãos, nós falamos, Ele é bom. O provar a Deus, meus irmãos, é todo dia, toda hora, em todo lugar. Que maravilha! E é isso que traz essa certeza de que o Senhor é bom. Você não pode dizer que uma comida é boa ou ruim se você não provar. E o problema é que nós temos vivido um cristianismo intelectual, um cristianismo que apenas alimenta a mente, mas não alimenta mais os corações. Nós falamos de Deus como falamos de uma receita que nós nunca experimentamos. Por isso que as pessoas não são mais impactadas pela palavra, as pessoas não são mais impactadas pela vida. Porque nós estamos falando de teoria, que nem nós mesmos experimentamos. Mas nessa noite, o Senhor nos convida e diz, desfrute da minha presença. Mas, também para quem possui algo, existe outra obrigação, que é gozar, que é ter prazer. O desfrutar é você aproveitar o momento, e pegar cada palavra, e pegar cada instante. O gozar, meus irmãos, eu vou falar para vocês, não existem palavras para descrever. Talvez o que mais próximo seja a relação íntima de um homem e de uma mulher, de um casal. Ali não existe, eu não consigo expressar para você, eu não consigo colocar na sua cabeça o que é gozar, o que é ter prazer na presença de Deus. É algo que eu tenho aprendido, eu tenho sentido. Porque muitas vezes eu chegava correndo na oração, e Deus me dá, e Deus faz, e Deus cura, e Deus liberta, e achando que estava tudo bem. E aí um dia eu cheguei correndo, Deus falou, espera, eu estava precisando de uma resposta. E Ele, calma. E eu, não, mas eu preciso, mas me fala, mas me dá. Ele, calma. E aí eu fiquei em silêncio, e quando eu fiquei em silêncio, parece que no meu ser, na minha alma, no meu âmago, eu senti algo que eu não consigo descrever para os irmãos, a não ser como um prazer inenarrável, um prazer que eu não consigo descrever. Então, quando nós nos colocamos, nós também temos que estar dispostos, entregues a buscar, a ter esse prazer no Senhor. E a última obrigação que cabe a todos nós é nós conservarmos esta presença. O salmista, preocupado com a presença de Deus, ele diz, eu não darei descanso aos meus olhos, até que eu encontre o lugar para o Senhor. Quando nós encontramos um tesouro, Jesus conta uma parábola, que o reino dos céus é semelhante a um homem que, achando um tesouro, ele vai, esconde o tesouro de volta, vai, vende tudo que tem e compra aquele terreno. Quando nós encontramos, quando o evangelho, o reino se torna um tesouro para nós, quando essa presença, quando esse ter Deus, quando ter Deus para nós se torna um tesouro, todas as demais coisas se apequenam, e você passa a viver buscando conservar este lugar, este ambiente, esta intimidade. Porque muitas vezes o nosso erro está nisso, em conservar aquilo que Deus tem nos dado. Uma notícia ruim, uma mensagem mal dada, um momento difícil, muitas vezes tem abalado esse lugar que nós já estamos. Mas a nossa responsabilidade
é buscar um lugar, é esconder esse tesouro, para que nada, que a chuva, que a tempestade, que o vento, para que nada alcance isso, para que isso seja o nosso verdadeiro tesouro, verdadeira riqueza, para que Deus seja efetivamente nosso. Nós precisamos ter esse zelo. E esse zelo é aquilo que Paulo diz, você precisa orar em todo o tempo, você precisa vigiar em todo o tempo. Por quê? Porque a qualquer momento o leão está ali ao seu derredor, querendo tragar a sua intimidade, querendo tragar a sua comunhão, querendo tragar toda a sua vida. É por isso que, como bons soldados de Cristo, nós devemos estar atentos e proteger, e conservar, e guardar a presença de Deus no lugar mais seguro que nós podemos conseguir. Mas nós só teremos essa intenção, ou essa força, ou esse foco, se nós passarmos por todos esses processos. Se nós desfrutarmos, se nós gozarmos, mas eu creio, meus irmãos, que essa palavra do Senhor vem ao meu e ao seu coração, para nos lembrar que Ele está conosco, e que não precisa de muito. Talvez você pense, mas como que eu faço isso? Como que eu chego neste lugar? Basta você dar um passo. Basta você se dispor. Disponha do seu tempo, disponha do seu sono, disponha de tudo o que você puder para desfrutar dessa. Isso aqui é muito forte, meus irmãos. Porque para nós conseguirmos coisas dessa terra, para outras pessoas que seguem outros deuses conseguirem algo desse Deus, elas precisam seguir uma cartilha. E eu poderia chegar aqui para você, falar, não faça mais isso, não faça mais aquilo, não vá, ore, jejue, tudo isso é muito bom? É. Tudo isso vai ajudar? Vai. Mas Deus já providenciou o caminho. Se você crer em Cristo, se você crer que Ele é o caminho, se você crer que é por Ele que nós podemos adentrar com ousadia na sala do trono, que é pelo sangue que foi derramado, se você crê na cruz, se você crê em Cristo, se você crê na obra salvífica de Cristo, eu posso te dizer que hoje mesmo você pode desfrutar dessa presença. Está aqui, está aberto, está disponível. Não está limitado à vida do pastor, não está limitado à vida do Luiz, não está limitado à vida da Vânia, não. Esse Deus está às portas. E hoje Ele está batendo. E aquele que abrir vai desfrutar de algo novo, vai sentir algo novo, vai chegar aqui dizendo, pastor, eu senti algo que eu não sei explicar. Pastor, o meu coração está queimando. Pastor, eu quero aceitar Jesus de novo. Pastor, eu amo Jesus. Mas isso só vai acontecer se você se assentar à mesa, esticar a sua mão e experimentar do Senhor. Porque, e aqui eu já sigo para o final, porque eu estava meditando nesse desfrutar, nesse gozar, e o Senhor me levou ao Espírito Santo. A Bíblia diz e a Bíblia fala, e Paulo elenca os frutos do Espírito. E por muitas vezes nós falamos dos frutos do Espírito como se fosse algo que apenas tem que florescer na nossa vida. Então você fala, vocês precisam ter o fruto do Espírito, vocês têm que ter o fruto do Espírito, amor, paz. E a gente fala, tem que ter, tem que aparecer, tem que aparecer.
E aí, o Espírito Santo me perguntou, mas esse fruto é seu ou é meu? Os frutos que Paulo elenca ali, é os frutos do homem ou é o fruto do Espírito? E se o Espírito é o fruto, se a fonte do fruto, eu tenho que ser o primeiro consumidor. Então, como que eu vivo na minha vida os frutos do Espírito? A primeira coisa que eu tenho que fazer é ir na árvore do Espírito, pegar esse fruto e comer. É amor. Isso é amor. Quando eu como do fruto e aí eu saio na rua, eu saio cheio de amor. Quando eu vou na árvore e falo, e aí eu como, aí eu mordo, hoje está com gosto de paciência, Deus está com paciência comigo, eu estou experimentando essa paciência na minha vida. Quando você saiu desse lugar, alguém te irritou aqui, você fala amém, irmão, vai com Deus. Alguém te fechou, Deus te abençoe. Por quê? Porque você experimentou o fruto do Espírito. O Espírito Santo ministrou meu coração. Não tem como ter os frutos do Espírito na sua vida se você não experimenta os frutos direto da árvore. A maneira de transportar isso para a sua vida é você estar na minha presença e você usufruir de toda essa lista, da minha misericórdia, do meu amor, da minha bondade, de tudo que está disposto aí. E cada vez que você experimentar e você sair, for para a rua, for para o trabalho, todo esse fruto que você experimentou vai fluir da sua vida de uma maneira natural. Então nessa noite, vamos à árvore do Espírito, vamos colher do fruto do Espírito, vamos comer desse fruto e nos deleitar nele, e sentir a paz, o amor, o gozo, a comunhão com Deus. Vamos ficar e vamos desfrute, irmão, desfrute do Espírito. Peça Espírito de Deus, venha sobre a minha vida, venha Espírito Santo, com o seu fruto, com a sua paz, com o seu gozo, derrame sobre nós, sobre as nossas vidas, esse fruto que nós tanto desejamos. E você verá que a sua vida não será a mesma. Olha como Deus é diferente, olha como Deus é bom, porque Ele não está nos obrigando a fazer nada, Ele não está jogando sobre as nossas costas nenhum fardo, de faça isso, faça aquilo. Ele só está dizendo assim, desfrute, 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 desfrute. Meu irmão, se você não aprender a desfrutar de Deus aqui na terra, o que você quer fazer no céu? Porque lá nós desfrutaremos. A Bíblia diz que nós o veremos como Ele é, e conheceremos Ele como dele somos conhecidos. Nós o veremos face a face. Eu quero desfrutar dos pés, das mãos dele, o máximo tempo que ele puder ficar comigo ali. Mas hoje, por meio do seu Espírito, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio a dias difíceis, Ele me chama a desfrutar da presença. E eu vou Espírito Santo, eu vou ler a Bíblia, vou orar. E muitas vezes eu levanto ali daquela cadeira, eu levanto daquela oração, diferente de como eu cheguei ali. Então nessa noite, eu quero que você vá para casa, eu quero que você durma, acorde pensando nisso. Deus está aqui e eu quero desfrutar dele. E eu creio que o Senhor irá se revelar cada dia mais a vocês. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos, amém? Glória a Deus.
Glória a Deus. Essa semana, irmãos, eu perguntava para o Senhor, com os nossos questionamentos, né? Como será no céu, né? Como Deus vai fazer para dar conta de dar atenção para todo mundo? É tanta gente, né? Se Deus é um, opera na Trindade, nós vamos pensar, Pai, Filho e Espírito Santo, para dar atenção para todo mundo, irmão. Até chegar a minha vez, é por isso que é a eternidade, né? Mas de alguma forma, irmão, que ainda é desconhecida a nós seremos completos nele. Nós não teremos falta alguma. Aliás, no céu não vai precisar nem de sol, porque o próprio Cristo iluminará todo o paraíso, irmãos. Em toda a Escritura, isso que o Gabriel falou, a gente pode ver, irmão. O convite pessoal de Deus. O pai não pode salvar o filho. O filho não pode salvar o pai. A esposa não salva o marido não salva a esposa. E ao contrário do que alguns pensam, os chamados universalistas, toda a humanidade não está salva, irmão. Cristo morreu por toda a humanidade, mas toda a humanidade não está salva, irmão. Por quê? Porque precisa de uma resposta ao convite de Deus. E qual é o convite? O convite é: aquele que vier a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Qual que é o convite? O convite é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O convite é para nós, irmão. Mas, como foi pregado hoje aqui, nós podemos começar a desfrutar desta alegria, deste gozo, desta maravilha que é a presença de Deus. Irmão, eu não sei os irmãos, mas eu não sei como decifrar quando a presença de Deus vem. É algo diferente, irmão. Não há alegria alguma nesse mundo que se compara, não há prazer algum nesse mundo que se compara, quando o Espírito vem e você tem certeza que Ele está agindo em você, é algo inexplicável, e é o que a gente vai sentir na eternidade. E faz falta, irmão, quando a gente fica vários cultos sem sentir essa presença, vários dias, faz falta. Aí a gente já começa a buscar, Glauco, por que será que Deus não está vindo mais? Por que será que eu não estou mais sentindo essa presença? Será que foi por causa daquele pecado? Será que foi porque aquilo que eu olhei, que eu fiz, que eu falei? A gente já vai buscando. Mas a realidade, irmão, é que essa saudade, ela é saudável em certa medida, porque a saudade nos faz buscar, a saudade nos faz desejar. Tudo que é fácil demais, irmão, a gente não valoriza. Tudo que é fácil demais, a gente começa a desprezar. Tudo que é fácil demais, a gente já acha supérfluo. Irmão, cair água do céu não é algo comum, irmão, mas a chuva para nós é até motivo de tribulação para alguns. Chovendo de novo, irmão, é algo maravilhoso, está caindo coisa do céu, irmão, está caindo água, vida para nós do céu, e a gente torna comum e a gente reclama. Então, se tivesse toda hora, todo momento essa alegria, esse gozo, esse prazer, a gente não valorizaria. Mas por isso que Deus deixa um tempinho passar para você ter saudade de Jesus. Eu quero de novo, vem. É desejo, irmão. A gente precisa desejar esta presença. A gente precisa desejar, clamar por ela. É fazer como Moisés, Senhor,
eu não saio daqui se a tua presença não for com a gente. É entrar por essas portas, irmãos, e dizer assim: Senhor, eu não saio desse culto sem o Senhor vir neste lugar. A tua presença é entrar no teu quarto, irmão, como o Gabriel disse. Qual foi a última vez que você reservou um tempo com Deus, irmão? Sem olhar no relógio, sem ter outra preocupação e dizer: Senhor, eu desliguei celular, eu desliguei televisão, estou aqui na madrugada que o silêncio é maior. Vem, Pai, vem, Senhor, vem, Senhor, enche meu coração, traz alegria de novo, Senhor, direciona a minha vida, fala comigo. Só há 2 motivos, irmãos, que a gente não faz mais isso. O primeiro é que a gente não acredita mais que Deus pode vir, ou é porque a gente já se acostumou. Você acredita, irmão, que Deus responde oração ainda, direciona a sua vida? Hoje à tarde, irmão, eu estava ouvindo uma ministração, trabalhando ali, ouvindo uma ministração no fone de ouvido, e Deus, sabe, é como há muito tempo uma palavra entra no teu coração, e Deus, você sente que é Deus te respondendo? Hoje Ele veio, irmão, hoje Ele veio e Ele respondeu, e Ele vai vir a você também, irmão. Ele vem. Não tenha medo. Abraão, eu sou o teu. Deus é um Deus pessoal, irmão. Como vai ser no céu eu não posso dizer, irmão. A Bíblia não nos fala. Mas a realidade é: todos terão a atenção do Pai. Mas desde já, a gente pode dizer que Ele é o nosso Deus. Ele é o teu Deus, irmão. Ele é o teu Deus. Ele é o nosso Deus. Vamos orar? Se coloque em pé. Como será no céu, irmão? Deseje, irmão. Deseje. Qual foi a última coisa que você desejou e fez uma loucura, irmão, para conquistar? Qual que foi? Quando diz que vai lançar o próximo iPhone, é briga lá, né? Tem fila lá na Apple, não é? Eu preciso ter. Já está para lançar aí o 17, né? 17 já, né? Por quê? Eu preciso. Jesus falou que há uma recompensa. Quando a gente entra no nosso quarto, fecha a porta sobre nós, o Pai nos vê em secreto. O Pai nos vê no íntimo. Qual foi a última vez, irmão, que você desejou assim? Sabe qual foi o convite de Deus a nós aqui nessa noite? Volte a desejar o Senhor, mais que as bênçãos, mais que os livramentos, mais do que Ele pode fazer, irmão. Tudo isso é detalhe. Volte a desejá-lo, porque quando tivermos Ele, nós seremos completos, irmão. Aliás, quando a gente tiver o Senhor por completo, tem oração que a gente vai parar de fazer, sabia? Sabia? Quando Cristo for completo no nosso coração, a gente vai aprender a orar como Ele quer. Por isso, é essa medida que Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas não tem coisa que a gente pediu e não veio? Já não tem oração que a gente pediu o nome de Jesus e não aconteceu? É porque a medida de Cristo em nós estava baixinha. Então a gente estava pedindo para o nosso próprio deleite,
quando a medida do nosso coração estiver cheia, completa de Cristo, sabe o que a gente vai fazer? Ah não, Senhor, deixa quieto, eu não preciso disso não. Nem preciso disso aí. Porque a medida de Cristo está completa em nós. Ele será suficiente, irmão. Glória a Deus. Mais de Deus. Mais de Deus. Se você soubesse, irmão, se você soubesse o que tem dentro do teu quarto, se você soubesse, irmão, o que tem na madrugada, se você soubesse, irmão, o que tem com o celular desligado, se você soubesse, irmão, o que tem deixando a série de lado, se você soubesse, irmão, desejando estar nos cultos, desejando estar conhecendo a palavra, desejando jejuar, se você soubesse o que tem nesses lugares, irmão, se você soubesse de verdade, ah pastor, mas não posso fazer mais nada, faz, escolhe. O que foi colocado diante de nós hoje aqui é uma escolha, irmão. Ou você tem mais de Deus, ou você tem mais de você. E o Senhor me deu uma frase essa semana, irmão. Não sei se os irmãos viram, mas você vai encontrar Deus quando você chegar no final da sua vida. Quando você chegar no final da sua vida, você chegará no começo do Senhor. Se você soubesse, irmão, é o que Jesus fala para a mulher samaritana: mulher, se você soubesse quem está pedindo água para você, você que pediria para mim. Se você souber, irmão, se você soubesse o que foi oferecido para você hoje aqui, ah, se você soubesse, você já estaria levantando a mão e dizendo: eu quero, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, menos de mim, menos dos meus desejos, menos dos meus pensamentos, menos das minhas necessidades, mais de Ti, mais de Ti, mais de Ti. Eu quero, Pai, eu quero voltar a chorar na Tua presença, eu quero voltar, Senhor, a Te sentir, eu quero, Pai, eu quero mais de Ti, eu quero um lugar que só esteja eu e o Senhor e mais ninguém. Eu quero um lugar, Pai, aonde eu não me preocupo com o horário, aonde eu não me preocupo quantas pessoas estão na live, aonde eu me preocupo se vai ter gente no culto. Eu quero esse lugar, Pai. Eu quero esse lugar. Eu quero, Senhor, eu desejo. Se Tu soubesse a porta que se coloca diante de Ti nessa noite, entra por ela. Entra por ela. Provai. Se joga, irmão. Se joga, irmão, nos braços do Senhor. Se joga, irmão, nos braços do Senhor. Como teu filho se joga, quando você joga ele para cima, ele se joga nos seus braços. Se joga nos braços do Senhor. Oh, vem Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor. Vem Senhor, Ele é suficiente, irmão. Por que andeis ansiosos quanto ao que haveis de comer, ou quanto ao haveis de beber? Oh, por que andeis ansiosos quanto ao que haveis de vestir? Faz uma coisa nessa noite. Faz uma coisa nessa noite. Olhe, para e olha as árvores. Olha as flores. Para e olha. Para e olha. Olha os pássaros. Olha os pássaros. O
convite é para contemplação nessa noite, irmão. O convite é para contemplação. Adoração começa com contemplação, irmão. Se você não contemplar o Senhor, você nunca vai adorá-lo. Se você não contemplar Ele antes, você nunca vai adorá-lo. Se você não contemplar o quão lindo Ele é, irmão, faz isso, irmão. Se você não consegue, com a sua mente, quando você estiver louvando aqui, ó, imagina o céu, imagina Cristo sentado e recebendo o teu louvor. Imagina aquele ser que tem os olhos como chamas de fogo, que tem os pés reluzentes, que tem os cabelos brancos como a neve, irmão. Imagina ele sentado no trono e você dizendo aqui: santo, grande, exaltado, e ele lá no trono, irmão. Você só vai conseguir adorar se você contemplar. Contempla o quão Ele é grande, quanto Ele é poderoso. Nos ajuda, Senhor. Nos dá graça. Nos dê graça. Nos dê ânimo. Nos dê vigor. Que a sua sexta-feira, receba isso no seu coração, irmão. Que a sua sexta-feira seja de contemplação. Deus vai se mostrar a você amanhã, lá naquele trabalho sozinho, lá naquele trabalho com fone de ouvido, lá naquele trabalho ouvindo aquele louvor, vai ser diferente. Deus vai se revelar a você como nunca se revelou. Você vai entender o que foi pregado aqui, você vai dizer: quão maravilhoso Ele é, quão lindo Ele é. Agora eu entendi o que é aquele gozo, agora eu entendi o que é alegria, agora eu aprendi, eu entendi o que é ter Ele. Nem quero tanto aquela bênção, nem está doendo tanto assim. Não tá. Ele é grande. Oh, Deus está aqui, irmão. Há uma atmosfera aqui neste lugar, irmão, da presença. Quando nós falamos da presença, ela vem. Quando nós falamos da grandeza, ela vem, irmão. Contempla, provai e vede. Oh, aleluia. Oh, quão glorioso Tu és, Jesus. Quão glorioso Tu és, Jesus. Quão glorioso Tu és, Jesus. Quão lindo, que privilégio João teve. Oh, que privilégio João teve. Oh, João pôde vê-lo. João não teve nem palavras para descrever, mas ele contemplou. Oh, Jesus, queremos, Espírito Santo, queremos, Senhor. Queremos o Senhor. Vem. Se revela a nós. Tira o véu, Pai. Tira o véu da religiosidade. Tira o véu da tradição. Tira o véu, Senhor, do medo. A palavra para Abraão foi: não temas. O teu medo talvez é o que ele vai pensar, o que o líder vai pensar, o que o pastor vai pensar, o que fulano vai pensar. Tira hoje o medo. Tira o medo, porque ele é teu. Ele pode ser do pastor também, mas ele é teu. Ele está falando aqui nessa noite. Ele é teu. Tira os véus, Senhor. Tira o véu, Jesus. Oh, contempla a arca do Senhor. Obrigado, Jesus. Guia-nos na sexta-feira, Pai. Que a nossa sexta-feira seja de vitória, de bênção, de porta aberta, de contemplação. Leva-nos em paz, Senhor, debaixo da Tua proteção e potente mão. Que a Tua mão esteja conosco, guiando, protegendo, dando graça. Obrigado, Jesus. Te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que a sua sexta-feira seja de vitória, de bênção. Cristo está lá, irmão, e Ele é suficiente. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E todos nós vamos dizer: abraça o seu irmão,
diga a Ele: contemple o Senhor, amém? Ele é teu, Ele é teu.